pessoal, boa noite! Então, dando prosseguimento, tá, do projeto Lei em Casa, da Lei 8.112/90, eu fiz o primeiro vídeo, tá, postei no YouTube, agradeço imensamente as pessoas que estão acompanhando, falaram que começaram a estudar a lei com o vídeo, tá, já passou de 50 visualizações, postei não faz muito tempo, tá, tá lá no meu canal Léo Vogt VOGT. Pessoal, eu vou passar meu contato, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. É Léo com 2 O, Vogt, VOGT, @gmail.com. A ideia, então, é trabalharmos a Lei 8.112/90, toda ela, tem 254 artigos, e a gente poder trabalhar, tá? Cada um e tentar compreender. Quando chegar na hora da prova, a gente destruir e acertar as questões. A ideia é essa, tá, pessoal? Sugiro que vocês tenham ao lado de vocês impresso, tá, a lei, para a gente poder acompanhar, então, com um videozinho, mas eu tô com a lei também aqui ao lado, tá, para a gente poder ler e poder trabalhar ela e tentar compreendermos melhor, tá? Vamos lá, então. Artigo 1º. Diz o seguinte, a Lei 8.112/90. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Ou seja, se tu lê corrido, tu lê batido, tu não consegue compreender. O que a gente tem que ter em mente nesse primeiro artigo, que é questão de prova, que se está no teu edital, Lei 8.112/90, vai cair esse primeiro artigo, que assim, ó, é universal, é padrão. O que a gente tem que tentar diferenciar? Eu vou apagar aqui meu e-mail, tá? Para a gente ter mais espaço na lousa. Seguinte, então. Quando a gente lê esse artigo, a gente tem que ter em mente isso aqui, ó. A diferença entre administração direta e administração indireta. Por que, Léo? Porque se a gente souber a diferenciação de um de outro, a gente vai poder compreender esse artigo e acertar a questão, tá? Estou gravando à noite, hoje é sábado, 18 de junho, tá? A maioria dos meus vídeos vão ser gravados à noite porque eu trabalho de dia. Então, espero, tá, que eu coloquei 2 luzes, espero que vocês consigam enxergar, tá? Agora eu não estou conseguindo enxergar para ver se vai ficar bom ou não, mas espero que sim, tá, pessoal? Continuando então, administração direta. O que seria? Tem 4 pontos. É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eu só quero que você grave no primeiro momento isso, no primeiro instante. Administração direta. Saber assim, ó, fechar o olho e colocar União, Estados, DF, municípios. Isso. E administração indireta. Eu vou dar uma dica, tá? Que pode servir legal para o teu concurso, que é a fase. Por que fase, Léo? Já te explico. Seguinte. F de fundação pública. A de autarquia. S de sociedade de economia mista. Então eu vou colocar, vou abreviar aqui, porque senão não vai caber no quadro. E E de empresa pública. Isso eu quero que você memorize, que você decore, que você coloque na frente do teu material de estudo. Administração direta, fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Porque quando tu lê o artigo 1º, tu vai conseguir compreender. Vamos aqui colocar de novo então, ó. Artigo 1º da Lei 8.112. Esta lei institui o regime jurídico único de servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Ou seja, tu já mata a charada. Lei 8.112/90, ela cuida
de quais tipos de servidores? Os servidores que estão inseridos na União, na fundação pública, nas fundações públicas e nas autarquias. Ou seja, isso é uma questão de prova. Por quê? Porque geralmente eles colocam assim, ó, eles colocam esse artigo e misturam. Tira a autarquia, coloca empresa pública, tira a fundação pública, coloca empresa pública, faz uma salada mista. Então a gente tem que saber. O primeiro momento que eu peço no primeiro artigo, saber diferenciar direta e indireta. Não o conceito de cada um, por enquanto não. Mas saber que é União, Estados, DF e municípios. Direta. E indireta, qual que é? Fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Legal? Tá compreendendo? Beleza? Vamos seguir o baile. Não é o bicho de sete cabeças, é simples, mas a gente tem que fazer uma coisa ou outra para equilibrar e tentar compreender a matéria, tá, pessoal? Então, continuando, artigo 2. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Ou seja, só vai investir, só vai adentrar no serviço público quando você assinar o termo da posse. Então, quando você é nomeado você chega uma cartinha para você, tá? Na correspondência você olha, pá, tu vê, né, sendo nomeado para auditor da Receita. Bacana, hein? Quando tu for nomeado, tu não é investido no serviço público. Então, essa frase da lei do artigo 2º da lei 8.112/90, a gente tem que memorizar. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E isso não é com a nomeação. O servidor público não vai entrar no serviço público, na administração pública, com a nomeação. Nomeação é o chamamento dele, tá? Ele pode entrar ou não, é opcional, tá? Mas, se ele tomar posse, ele vai ser investido, ele vai entrar no serviço público. Então, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, com a posse. Isso a gente vai ver depois no decorrer dos artigos. Então, ele entra no serviço público, no cargo público, com a posse, o servidor público. Se ele está sendo nomeado, que a nomeação para tomar posse é em 30 dias, e depois da posse para entrar em exercício são 15 dias, não dá para confundir, pessoal. Quando ele toma posse, ou seja, quando ele assina o termo, aí sim, ele vai entrar no serviço público. Ele vai entrar no cargo público, no cargo que ele quis. Ah, eu fiz concurso para auditor da Receita Federal do Brasil. Tá, eu sou nomeado, eu vou lá no órgão de lotação, onde eu fiz o meu concurso, vou tomar posse. Aí sim, aí vou ser um servidor que eu vou estar legalmente vestido em cargo público, porque eu tomei posse, tá, pessoal? Isso é o artigo 2º. Simples, mas eles misturam nomeação com posse nesse artigo 2 aqui, tá? O artigo 3º, vamos ler junto aqui. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser acometidas a um servidor. Ou seja, cargo público nada mais é cargo público. Atribuições e responsabilidades que está designado na estrutura
organizacional. Ou seja, você faz um concurso público para auditor da Receita Federal do Brasil, tá? Você estuda lá os seus devidos anos para tentar obter aprovação, é chamado toma posse. Na posse, eles vão passar para você um termo. Esse termo, que é o cargo público que você vai entrar, vão estar as atribuições e as responsabilidades suas dentro do serviço público, dentro das suas 8 horas diárias, o que você deve fazer ou não deve fazer. Por exemplo, vamos supor, no meu serviço público, tá? Você deve estar apto a viajar para trabalhar a serviço público, ou seja, se surge alguma oportunidade dentro do estado do Rio Grande do Sul, tá, onde eu moro, eu tenho que ir a serviço público, tá? Então, é basicamente isso, atribuições e responsabilidades do servidor público inerente ao cargo público. Em relação à estrutura organizacional, porque estamos numa esfera pública, ou seja, ele até continua, parágrafo único, os cargos públicos acessíveis, parágrafo único do artigo 3º. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso é a continuação. Então, cargo público, atribuições e responsabilidades do servidor público. E estrutura organizacional porque é um cargo público. Continuando aqui, só para desmembrar o parágrafo único do artigo 3º, é o seguinte: cargos públicos, colocar novo aqui, cargo público. Vamos ler de novo que não tem erro. Acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, caráter efetivo é o que você está estudando, ou seja, você está estudando para entrar no concurso público da área que você escolheu. Isso é efetivo, ou seja, tu passa e fica pro resto da vida. Só se tu quiser um outro concurso público, aí sim, aí tu vai abrir mão. É efetivo, ou em comissão, que não é teu caso. Ah, Léo, tem a favor em comissão? Ah, pessoal, isso não quer dizer, vamos continuar a aula, tá? Comissão é o seguinte, ó. Daí, cara, beleza? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo? Eu sou coordenador aqui e tal. Tu pode entrar nessa esfera aqui e trabalhar por um ano? Ah, posso, tranquilo, beleza. Então, tu tá chamando, tu tá convidando uma pessoa em comissão. Então, é de livre nomeação e exoneração, isso aqui, ó, comissão, o efetivo não, tá? Então, cargo público, existe o efetivo e o em comissão. Em comissão, de livre nomeação e exoneração, pode qualquer hora a pessoa, né, ser exonerada, né, ser demitida do cargo, porque é por um tempo, tá? É comissionado, tá? E tudo isso é feito por lei, tá? Não é do nada. E é pago pelos cofres públicos, ou seja, os vencimentos desses dois cargos aqui, tanto efetivo quanto em comissão, é pago por nós, dinheiro público, tá? Simples quanto isso, é o início da lei. E o artigo 4º é o seguinte: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os previstos em lei. Aí a gente vai ver os salvos previstos em lei, mas a gente tem que saber que serviço público, qualquer serviço público que tu prestar, é proibido tu fazer de graça. Não é um ato voluntário. Então, tu vai prestar um serviço público, tá? Tu vai trabalhar e tu vai receber. Simples quanto isso. Tá, pessoal? 4 artigos a gente tentou trabalhar aqui, tentou abrir. São 254 artigos. Prometo que eu vou ser mais rápido nas próximas explicações. Próximo vídeo eu não vou me estender tanto. A ideia é fazer vídeos curtos, tá? De 10, 15 minutos, para a gente poder não ficar tão maçante e a gente entender a Lei 8.112/90. Tá, pessoal? Forte abraço, bom final de semana, vamos que vamos. Valeu!